Paz, minha amiga. Paz do Senhor, Danilo, tudo bem? Bem, graças a Deus. A senhora como está? Ai, meu coração tá acelerado. É dois, então. Primeiro, que eu tô morrendo de felicidade. A senhora não tem ideia como que Deus, até a esposa, nós admiramos muito o ministério da senhora. E quando eu falei para ela que a senhora ia pregar, ela falou, não acredito. Eu falei, é Deus que faz. É Deus que faz. Eu estou muito honrado de tê-la aqui. Que Deus a abençoe. O tempo é seu. Fica à vontade, tá? Danilo, eu quero cumprimentar a todos que estão nessa live com a paz do Senhor. E eu quero mandar uma saudação especial, porque hoje tem a mocidade de Caetité nessa live, viu? Olha que chique. É lá da Bahia. As meninas lá da Bahia estão nessa live, Camila de Oliveira. Eu tive a oportunidade de, alguns dias atrás, estar lá em Caetité. Deus me presenteou, né? Ministrar a palavra lá, conhecer a obra lá, fiquei apaixonada pela Bahia. Pregar na fazenda, foi tudo de muito bom, assim, que Deus preparou. E aí a gente conheceu a mocidade de lá, uma mocidade muito animada, em meio a tantas limitações e dificuldades que eles têm, assim, muita força de vontade, muita disposição. Na nossa Umademp aqui, Umademp Brasil, eles viajaram mais de 22 horas de ônibus. E eu fui de ônibus para lá, então eu vi o quanto foi difícil para eles. Então, assim, eles têm a minha admiração. E aí hoje eu falei para Camila que eu ia estar nessa live, e ela falou assim: "Ah, a gente vai participar". E eu já vi que ela entrou aí. Que honra. Então eu quero a saudação aí para as meninas aí da Bahia, que Deus possa abençoar grandemente, em nome de Jesus. E dizer também que estou muito honrada, né? Semana passada eu vi a live de vocês, né? Eu vi que o Mylon ia pregar, eu sou apaixonada, né? Pela maneira como Deus usa o Mylon, e aí eu parei para assistir. E você acredita que quando eu estava assistindo ele pregando, ouvindo, o Senhor falou comigo: o Danilo vai te chamar para pregar. Aí eu falei: ai, meu Deus do céu. Eu falei: por que eu fui entrar nessa live? E logo depois você me mandou o convite, né? E eu me senti muito honrada, né? Me sinto muito honrada. Eu respeito a unção que Deus tem colocado sobre a vida de vocês. Realmente a gente fica assim muito feliz em ver como Deus está usando vocês jovens, né? Com essa ousadia, com essa disposição, que o Senhor os conserve assim. E por isso que eu fico com o meu coração acelerado, porque vocês são maravilhosos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, viu? Mas Deus tem colocado uma palavra em meu coração nessa noite, e eu quero pregar assim, até com um tema, né? Eu não sou muito de dar tema para mensagem, né? Mas nessa noite eu queria dar um tema para essa mensagem. Eu queria pregar para a geração do Levanta e Anda. Deus falou comigo forte. Deus tem falado alguns dias comigo através dessa mensagem. Eu quero transmitir para os irmãos que nós não somos a geração que dá esmolas. Nós somos a geração do Levanta e Anda. E aí eu queria ler com os irmãos, aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 4 e o versículo a partir do número 29, tá? Eu já vou lendo para adiantar, porque eu sei que o horário aqui é bem limitado e a gente gosta de falar um pouquinho, né? Então, já vou acelerar aqui. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Danilo, esse texto, ele fala-nos a respeito, logo após os apóstolos Pedro e João, eles haviam sido presos, eles estavam presos. E por que eles estavam presos? Porque através da vida deles, o Senhor havia operado um milagre na porta do templo, chamado Formosa. Um coxo que estava ali há cerca de 40 anos, ele ficava ali todos os dias, ele era colocado ali para pedir esmolas. E
Quando Pedro e João, eles vão orar no templo, porque eles eram judeus, né? E como todo bom judeu, eles tinham a prática da oração, tinham os horários certos ali da oração, era a hora nona, e eles estão indo orar. E quando eles passam por aquela porta, diz que aquele coxo logo já estende a mão para pedir esmolas, mas agora eles têm a ousadia de parar. E eles não param para dar esmolas, mas eles param para declarar sobre a vida daquele coxo, que o lugar dele não era mais prostrado, o lugar dele não era mais no chão, o lugar dele não era mais se conformar vivendo de migalhas, mas a partir daquele momento eles estavam dando uma ordem: levanta e anda. E diz que o coxo se levantou e andou e entrou dentro do templo saltando e glorificando o nome do Senhor. E isso fez com que muitas pessoas ali se convertessem ali ao evangelho, a pregação de João, a pregação de Pedro. E então os religiosos vieram e os prenderam e os ameaçaram para que eles não pregassem mais no nome de Jesus. Mas eles viram que aquilo não tinha como, era impossível impedi-los, né? Prendê-los, deixarem presos ali, porque o que havia acontecido no templo, havia muitas testemunhas, porque todo mundo conhecia aquele coxo que ficava ali, e todo mundo viu aquele coxo entrando e saltando. Então era impossível mantê-los presos. Então eles fizeram o quê? Soltaram, mas soltaram sob uma ameaça, que eles não pregassem, que eles não falassem. Mas diz que quando eles se reuniram novamente com os outros discípulos, eles fizeram mais uma oração. E eles pediram que o Senhor desse mais ousadia a eles, que o Senhor desse mais coragem a eles, para que eles continuassem pregando e que, através da vida deles, o Senhor continuasse operando sinais e maravilhas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Nós conhecemos essa história, né? Já ouvimos várias ministrações. Mas o que o Senhor me chama a atenção é que tudo isso acontece, todos esses fatos, eles vêm após uma situação que aos olhos de muitos parecia que era um fracasso. Eu vi que você começou a live falando a respeito de frustração, né? Que às vezes nós fazemos alguns planos e os planos dão errados. Às vezes a gente cria algumas expectativas e as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E aí o que a gente faz? Desiste, foge, se esconde, joga tudo para o alto. Mas aí a gente vê a história desses homens, que eles estavam mais ou menos em um ambiente de frustração. Por quê? Eram homens que foram escolhidos por Jesus, né? Cada um foi tirado ali da sua situação, do seu convívio ali, do seu habitat, e eles foram chamados para viver uma novidade. Eles começam a andar com Jesus, eles começam a ser testemunhas oculares dos milagres que Jesus operava, e aquela multidão que seguia Jesus, eu chego até a me atrever a dizer que eles estão vivendo uma fase da vida deles que eles nem eram convidados antes de Jesus, né? Eles nem eram convidados para as festas, para os jantares, e depois que eles são escolhidos por Jesus, eles começam a fazer parte da lista VIP, né? Dos casamentos, dos jantares. Então, tudo aquilo para eles era uma novidade. E tanto eles quanto a multidão, eles criaram uma expectativa em Jesus, principalmente quando Jesus pregava a respeito do reino. Eles acreditavam que esse reino que Jesus estava falando era um reino terrestre. Eles acreditavam que Jesus estava falando sobre a situação política ali da época de Jerusalém, de Roma, e que Jesus era o libertador, que Jesus ia mudar essa história. Só que daí, enquanto aquela multidão, tanto até os discípulos, porque até os filhos de Zebedeu estavam disputando para ver quem ia ter o melhor lugar no reino, achando que era algo terrestre. Mas aí o que acontece? Jesus, ele é morto, ele é crucificado. Jesus é crucificado, ele morre, ele é colocado lá num túmulo como qualquer outra pessoa, e na mente deles, eles estão frustrados. Toda aquela expectativa que eles haviam colocado em Jesus, parece que foi por água abaixo. Aquele que eles achavam que ia ser o rei, que ia libertar, que ia mudar, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, de repente, eles olham na cruz e vê um homem morto, e parece que ele é um homem mortal como todo outro, qualquer homem.
Tanto é que muitos deles se dispersam. Alguns voltam para o seu povoado, outros voltam para a antiga profissão, vão pescar novamente. Só que diz que no terceiro dia Jesus ressuscita. E aí, quando ele ressuscita, ele marca uma reunião. Eu estou meio que parafraseando, assim, por causa do tempo. Ele marca uma reunião, ele manda reunir todo mundo. E ele, inclusive, manda chamar Pedro. Né? Ele chama todo mundo, ele fala, manda todo mundo me encontrar na Judéia, se eu não me engano. E manda Pedro também ir lá. Porque talvez Pedro, ele estava tão envergonhado, né? Por ter negado a Cristo, que talvez ele nem ia querer participar daquela reunião. Talvez Pedro também, porque eu tinha um propósito. E nessa reunião ele dá uma ordem para eles. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Só que, Danilo, essa ordem era uma ordem meio complicada para eles, porque Jerusalém era o ambiente da perseguição. Se antes eles já eram perseguidos, tendo Jesus com eles, imagina agora que na mente dos perseguidores eles haviam vencido, porque na mente deles eles haviam matado Jesus. Então agora a perseguição ela estava muito mais forte. Tanto é que aqueles que eram cristãos, eles estavam escondidos, eles ficavam escondidos. E aí Jesus reúne eles, enquanto eles estão querendo se dispersar, voltar para os seus afazeres antigos, Jesus dá uma ordem e fala, não, vocês vão ficar. E vocês vão ficar no ambiente da perseguição. Vocês vão ficar no lugar... Ah, eu preciso falar para alguém aqui, que estava querendo arrumar as malas, né? Talvez passou por uma frustração, uma decepção, sei lá o que foi. E não é só você não, viu, meu querido, minha querida? Todo mundo, do altar até a porta, quando a gente passa por uma decepção, quando a gente passa por uma frustração, quando parece que os planos dão errado, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é fugir, é sair daquele ambiente de dor, é sair daquele ambiente de vergonha, de desonra, de apontamento. E era que aqueles discípulos eles estavam pensando. Só que daí Jesus fala para eles, não, vocês não vão fugir, vocês vão ficar no ambiente da vergonha. Vocês vão ficar no ambiente da perseguição, vocês vão ficar no ambiente da vergonha. E vocês vão aguardar, porque vai descer do alto sobre vocês o meu poder. E vocês vão ser cheios. E aí vocês vão fazer a minha obra. E aí um novo tempo, uma nova história vai começar na vida de vocês. E diz que eles ficam, eles obedecem. E aqui em Atos, capítulo de número 2, diz que eles estavam reunidos dentro de um cenáculo, eles estavam lá dentro, meio que escondidos, meio que calados lá dentro. Do lado de fora, Danilo, está acontecendo uma festa, porque era o dia de Pentecostes. Então, todos os judeus das cercanias, de todos os lugares, vinham para Jerusalém para aquela comemoração. Era uma das festas mais importantes que os judeus comemoravam. Então, todos iam para lá. Agora, Danilo, o que me chama a atenção, o que o Senhor falou comigo, para essa geração do Levanta e Anda. A geração do Levanta e Anda, a nossa história, começa no ambiente do fracasso. Meu Deus. Não tem por onde. Se alguém aqui está achando que a geração do Levanta e Anda, a sua história vai começar lá em cima, aparecendo para todo mundo te ovacionando, batendo palma, dizendo, ó, o cara, olha a moça. Não. A nossa história, a nossa unção, ela começa no cenário da vergonha, no cenário da dor. Se tem alguém aqui que está nesse cenário e que estava pensando em fugir, ir embora, em começar a sua história em outro lugar onde ninguém te conhece, onde ninguém sabe que você passou, o Senhor está te dando uma ordem nessa live. Fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Pode ser que mais para frente o Senhor vai te mandar para outro lugar. Pode ser que mais para frente o Senhor vai carimbar o teu passaporte. Pode ser que mais para frente o Senhor vai aprovar o teu visto. Mas agora o Senhor está falando, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estão. E o que me chama a atenção, Danilo, é que num dia de festa, num dia em que o cenário está mais propício ainda para eles ficarem escondidos, porque do lado de fora está uma multidão de judeus que estão ali,
entendeu? E eles são a minoria do lado de dentro do cenáculo, em comparação aos que estão do lado de fora. E com certeza, Danilo, o barulho do lado de fora era muito maior do que a oração de... Oh, alabaia, soura! O barulho, a festa, a comemoração, a zombaria, os deboches do lado de fora eram muito maiores do que a oração deles do lado de dentro. Talvez era uma oração com medo, talvez era uma oração até uma oração que parecia que não estava passando do teto. Entendeu? Talvez era, sabe aquela oração que a gente faz, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor mandou, mas eu não estou entendendo nada, parece que está tudo de ponta cabeça, parece que obedecer eu estou mais perdendo do que ganhando, eu não sei se está valendo a pena. Eles estavam assim, eles estavam tímidos do lado de dentro, mas a palavra do Senhor diz que de repente, e o Senhor está mandando dizer para alguém aqui, alguém que obedeceu, mesmo que obedecer está doendo, porque obedecer às vezes dói. Às vezes não, na maioria das vezes obedecer dói. Obedecer, na maioria das vezes, significa renunciar à tua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. E mesmo que o cenário hoje parece que o barulho do lado de fora está maior, está mais forte do que a tua oração, talvez a humilhação do lado de fora está mais forte do que a tua oração dentro do quarto. Talvez a acusação do lado de fora está mais forte do que o teu clamor de dentro do quarto. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, Danilo, que foi de repente, veio do alto, como um vento. Ninguém viu, só sentiu. Entrou, não sei se entrou pela porta, não sei se entrou pela janela, não sei se entrou pelo telhado, mas eu sei que invadiu aquele ambiente. E invadiu de tal maneira, eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo Deus falar para alguém aqui que vai acontecer um de repente na tua vida. Lavassora, lavasteia. Talvez você está pensando, mas missionária, hoje já é dia 29, amanhã já é dia 30. Esse fim de semana a gente já entra no mês de dezembro. Tudo que eu estava esperando era para acontecer durante o ano, não aconteceu. Agora é que não vai acontecer. O Senhor está mandando dizer, se você está aonde Ele mandou você estar, se você ficou aonde Ele mandou você ficar, se você está suportando o barulho do lado de fora, se você está suportando a humilhação, se você está suportando a perseguição, se você está suportando a afronta, se você está suportando a porta fechada, se você está suportando a frustração, mas está onde o Senhor mandou você ficar, vai acontecer um de repente de Deus. E Deus manda dizer, Ele não depende do tempo do homem para fazer. Quando Ele quer fazer, meu irmão, o de repente dele pode chegar em janeiro, pode chegar em fevereiro, pode chegar em março, pode chegar em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, pode chegar em dezembro, não importa. Quando Deus, Ele quer fazer, quando Ele tem propósito e você está na obediência, o de repente de Deus vai chegar. E quando o de repente de Deus chega, sabe o que acontece? O barulho de dentro fica mais forte que o barulho do lado de fora. Porque foi isso que aconteceu. Eles eram em menor número do lado de dentro daquele cenáculo. Eles eram em menor número. Do lado de fora estava uma multidão, uma multidão que estava eufórica, uma multidão que estava em festa. E sabe que judeu em meio à festa é barulhento. Então tinha uma multidão barulhenta, mas diz que o que aconteceu do lado de dentro foi tão forte, foi tão poderoso, que o barulho do lado de fora teve que parar. Lavassuri, calaia, que a gritaria do lado de fora, que as risadas do lado de fora, que as músicas do lado de fora tiveram que parar. Sabe por quê? Porque o barulho do lado de dentro começou a chamar a atenção. O que está acontecendo lá dentro? Quem que está lá dentro? Que línguas são essas que estão falando lá dentro? São várias línguas, vários idiomas. Quem é que está lá dentro? Quando eles vão olhar, quem é que está lá dentro? Os cristãos. Os discípulos.
Aqueles que pareciam que estavam derrotados, aqueles que pareciam que estavam envergonhados, aqueles que estavam acuados, escondidos, com medo, eles são tomados pelo de repente de Deus. E eles começam a falar com tanta ousadia, com tanta veemência, que o barulho do lado de dentro faz parar o barulho do lado de fora. E eu quero declarar sobre a vida de alguém aqui nesta live. O barulho do lado de dentro da onde, missionária? Do lado de dentro de você. Alabassuri, lava cheia. Eu estou falando aqui de pessoas que estão lutando, guerreando com vozes internas e vozes externas. Vozes externas dizendo: você não vai conseguir, você não vai chegar em lugar nenhum. Olha para tua casa, olha para tua família, olha para tua história. É derrota em cima de derrota, é tropeço em cima de tropeço, é frustração em cima de frustração. E as vozes do lado de dentro gritando: é melhor você desistir, é melhor você ir embora. Compra uma passagem, vai lá para tua família, vai lá para o outro estado, vai lá para não sei aonde. E o Senhor está mandando dizer: o de repente de Deus está chegando. O de repente de Deus está chegando. E todas as vozes que querem te tirar da posição vão ter que silenciar, porque a voz do Senhor vai falar sobre a tua vida. E a Bíblia diz, irmão, que daqueles que estavam ali cheios do poder, um se levanta, o mais improvável da casa. Pedro se levanta com ousadia, a mesma ousadia que ele tinha antes, a mesma ousadia de sempre, mas agora ele se levanta, e ele se levanta cheio da presença do Senhor, e ele começa a pregar, ele já se esquece das ameaças. Oh, meu Deus, eu estou declarando sobre a vida de alguém aqui: barreiras vão cair por terra, correntes da rejeição que te aprisiona e que te diz assim: não vai porque vai ser rejeitado de novo, não vai porque não tem lugar para você. O Senhor está mandando te dizer: vai acontecer com você como aconteceu com Pedro, porque está falando aqui no versículo 14: e Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse... Eu quero declarar nessa noite, meu irmão: você não é a geração da esmola. Você não é a geração que vai ficar escondido dentro do cenáculo. Não, você não é a geração que vai ficar com medo, aprisionado, não. Você é a geração do levanta e anda. Você é a geração que vai receber um poder tão grande sobre a tua vida que você vai se levantar. E correntes da rejeição vão se quebrar. E correntes de traumas, de feridas, de tudo que te aprisiona nesse ambiente, dizendo: não sai daqui, porque não tem lugar para você lá. Continua aqui dentro escondido, continua aqui dentro enclausulado. O Senhor está mandando dizer: ei, menino, ei, menina, abre a janela. Ei, obreiro, porque tem obreiro nessa live também, tem esposa de pastor nessa live também. Ei, rompe, alabaiaceia, abre a janela, abre a porta, sai para fora. O Senhor está mandando dizer: é um novo tempo. E como se não bastasse isso, diz que naquele dia cerca de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Por causa do quê? Do de repente de Deus. Meu Pai, aqueles homens, Danilo, que estavam escondidos, com medo, se sentindo ali os menores da casa, são tomados de poder e agora saem para fora. E com autoridade e ousadia, eles começam a falar e começam a pregar de tal maneira, com tanta eloquência, que todos ficam ali pasmos e acabam se convertendo. Agora, o que me chama a atenção, e eu preciso acabar aqui porque o horário já está indo, é o capítulo 3. Aonde eu já falei para vocês que agora Pedro e João, cheios do de repente, porque o negócio aqui é forte, meu irmão. Eles estão cheios. Ninguém segura mais eles. Cenáculo, o quê? Ficar escondido no cenáculo? Pelo amor de Deus, está falando para alguém aqui, Danilo. Sai desse quarto. Você não pertence a esse quarto. Você não pertence a esse quarto. Janela fechada, quarto escuro. Não, meu irmão. Rompe, rompe. Agora eles estavam aqui no capítulo 3, andando no meio das pessoas, de cabeça erguida, indo para o templo orar. Alabaçoria. Só que a Bíblia diz que eles estão indo para o templo. São judeus,
como judeus, tinham a prática da oração. Estão indo no templo, na porta chamada Formosa. O templo, ele tinha várias portas. Essa porta, por nome de Formosa, era uma das portas mais bonitas. Ela era coberta com ouro, com metal, não me lembro agora, que não era, parece que vinha de Corinto, era importado, o negócio era chique. O povo só queria passar por aquela porta, porque diz que quando o sol batia ali, reluzia, meu amigo, era um espetáculo. E o povo só queria entrar por aquela porta. Era a porta de maior fluxo, tá entendendo? É por isso que o coxo era colocado lá para pedir esmola. Ele era esperto, era o maior fluxo, então ele ia ganhar mais esmola. Agora, irmão Danilo, o que eu quero falar para o senhor e o que eu quero falar para todo mundo que está nessa live, inclusive para mim. Pedro e João, eles eram judeus. Então, eles tinham o costume de orar no templo. Não era a primeira vez que eles estavam indo orar. E não era a primeira vez que eles estavam entrando por essa porta. E esse coxo, diz a palavra, que ele sempre esteve ali. Agora, entenda uma coisa, irmão Danilo. O antes do de repente e o depois do de repente. Deus. Porque antes do de repente, eles até andavam com Jesus. Talvez eles até entraram por essa porta com Jesus para orar. Mas eles nunca deram importância para aquele coxo que estava sentado ali. Sabe por quê, Danilo? Porque na concepção deles, quem era eles para fazer alguma coisa para aquele coxo? Porque na concepção deles, talvez a única coisa que eles podiam ajudar aquele coxo era com esmola. E talvez depois que começou a andar com Jesus, meu filho, talvez nem esmola eles tinham para dar. Então eles nem paravam. Então, vou parar para quê? Não tenho nem esmola. Estou vivendo pela fé agora, estou vivendo na dependência do mestre. Então, eles não davam importância para aquele coxo que estava sentado ali, porque na mente deles, limitada, mente de cenáculo, mas eu vim aqui nessa live para declarar, tua mente não é de cenáculo. Aleluia! Eles não paravam, porque na mente deles, eles diziam, nós não podemos fazer nada. E do que ele precisa, nós também não temos. Então, nem vamos parar. Só que agora é diferente, irmão Danilo. Eles estão cheios. Ai, açude, calaiaçá. E sabe o que me chama a atenção? Que quando eles estão indo para o templo, eles olham para o coxo e o coxo já está olhando para eles. Só que o coxo está olhando para eles como se eles fossem igual aos outros. É mais um que vai me dar esmola. Estende a mão e já pede, me dá uma esmola. Só que daí eles param, Danilo, porque eles fazem questão de falar pro coxo assim, olha para nós. Sabe o que eu quero? É coisa, cabeça assim de pregador. Eu acho que ele está dizendo assim, o seu coxo, eu não sei o nome do coxo, mas vamos falar que é João. O seu João, o senhor estava acostumado a ver a gente passando aqui todo dia. Só que o senhor tem que entender uma coisa, nós não somos mais aqueles. Meu Deus. Nós não somos mais aqueles que o senhor estava acostumado a ver passar por aqui e às vezes nem parar para olhar para o senhor, porque a gente não tinha nada para fazer. Nós somos diferentes agora. Aconteceu algo de diferente. Então eles falam assim para o coxo, olha para nós. E quando o coxo olha para eles, achando que eles vão dar uma esmola, eles não deram. Sabe por que eles não deram, Danilo? Porque eles não tinham. Eles não tinham. Só que sabe o que eu vejo dentro dessa palavra? Ainda que eles não tinham dinheiro, ainda que eles não tinham o que o coxo queria que eles tivessem, isso não limitou eles. Deus está falando com pessoas aqui que acham que só vão se levantar quando você tiver para oferecer o que alguém está esperando de você. Só que o Senhor está mandando te dizer, o que o Senhor te deu é maior do que o que as pessoas estão esperando de você. Aleluia. Às vezes você se limita, minha irmã. Às vezes você se limita, meu irmão. Às vezes o Senhor quer te usar no ambiente que Ele te colocou e você diz assim, quem sou eu para falar com fulano? Quem sou eu para falar com a ciclana? Quem sou eu para falar com o Beltrano? O Senhor está mandando te dizer, você pode não ter o certificado que Ele tem. Você não pode falar as 3, 4 línguas que Ele fala. Você não pode não ter as especializações que Ele tem no exterior, seja lá onde for. Mas o que você tem, o que você tem
é o que ele precisa. Talvez ele olhou para o seu currículo e disse, não tem o que eu quero. Talvez ele olhou para a tua história e disse, não tem o que eu quero. Talvez ele olhou para a tua família e disse, não tem o que eu quero. Mas o Senhor está mandando você fazer hoje como aqueles homens fizeram. Olha para mim. Oh, Deus está arrancando o complexo de alguém hoje aqui. Deus está arrancando o complexo de alguém hoje aqui. Você não tem mais mente de cenáculo. O Senhor já te arrancou para fora. Ele está mandando você levantar a tua cabeça. Alabassura. Pode não ter as especializações que você queria ter nesse certificado. Deus está mandando dizer para alguém aqui. É noite que Deus vai abrir porta. Alabassura. Não foi ainda, não mandou o currículo ainda, porque olhou lá, missionária, mas olha aqui, tá tão pobrezinho. O Senhor está mandando te dizer, você pode não ter o ouro e a prata, mas o que tem sobre a tua vida é mais poderoso do que ouro e do que prata. Pegue esse currículo em nome de Jesus. Pode não ter as especializações que você queria. Pode não ter as informações que estão pedindo lá. Mas o Senhor está mandando te dizer, o de repente chegou aí na tua vida. O de repente chegou dentro desse quarto. O de repente chegou dentro dessa casa. Labassúria, labassai. O Senhor está mandando dizer, sai para fora. Rompe, sai para fora. Tenha fé, tenha ousadia em nome de Jesus. Se aqueles dois fossem se intimidar com o olhar do coxo, que só estava olhando para eles, esperando esmola, mais uma vez eles iam passar direto e não iam fazer nada. Mas naqueles dias eles entenderam, eu posso não ter ouro e prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Oh, meu Pai. Oh, meu Pai, Danilo, nós somos a geração do levanta e anda. E tem mais, eu não consigo acreditar que uma geração que recebe o de repente de Deus consegue passar por alguém que está caído no meio da estrada e se achar melhor do que aquele que está caído e não parar para ajudar. Ah, não. O Senhor está mandando dizer, sai para fora. Sai de dentro desse quarto escuro, em nome de Jesus. Alabassora e labaceia. Coloque esse louvor aí, tá? Tem levita aqui nessa live que já não tá mais cantando. Você disse aí, Danilo, que tem vontade de gritar, mas não pode gritar aí porque é um apartamento. Oribadalabateia ceia. Mas, meu filho, eu vou te dizer uma coisa, o Deus vai te tomar aí. Vai te tomar e eu não sei se vai ser hoje, eu não sei que dia vai ser, mas o de repente de Deus vai te tomar. E Deus vai curar alguém aí, não sei se é o vizinho da direita, não sei se é o vizinho da esquerda, labassuri, calabaçai, mas o de repente de Deus vai chegar. E Deus está mandando dizer para alguém aqui, o Senhor não te quer escondido dentro desse cenáculo, o Senhor não te quer aí oprimido, dizendo eu não tenho, então não vou sair. Eu não posso, então não vou ser. Não, o Senhor está mandando te dizer, eu já te dei mais do que ouro, eu já te dei mais do que prata, e o que eu dei sobre a tua vida vai te fazer entrar naquele lugar. Eu vou abrir a porta naquele lugar, porque tem alguém lá dentro que tem ouro, que tem prata, que tem tudo, mas não tem o que você tem, e eu vou te colocar lá, mesmo com esse currículo pobrezinho que você está dizendo, mesmo com tanta gente na tua frente, mesmo você dizendo, mas o fulano tem padrinho, o ciclano tem padrinho, não, o Senhor está mandando, eu vou te colocar lá por causa de um propósito. Alabacaia, sore, calabachai, porque tem coxo lá, calabaçu, tem dinheiro, tem tudo, mas está coxo, alabaçu, e eu vou te usar. Aleluia. E eu quero terminar por aqui, eu quero declarar. A geração do levanta e anda. Quem faz parte dessa geração, põe um foguinho aí, faz alguma coisa aí, dá um sinal aí. Diga, eu faço parte da geração do levanta e anda. Eu não sou da geração que vai ficar escondida dentro do cenáculo. Paredes não vão poder parar o que Deus tem na minha vida. Limitações do homem não vai parar o que Deus tem na minha vida. Alabaçu. Você pode não se encaixar no padrão do homem, meu irmão, mas você se encaixou no padrão de Deus. Então, em nome de Jesus, rompe.
Ó, irmão Danilo, eu tô sentindo uma presença forte aqui. Deus está quebrando cadeias aqui nesta noite. Alabassúria. Deus está arrancando pessoas aqui de dentro de prisões espirituais, prisões emocionais. Deus está trazendo para fora. Deus está mandando dizer, não é para ter medo, não é para ficar prostrado, não é para ficar frustrado. Não deu certo do jeito que você queria, mas o projeto de Deus é bem maior do que o teu. Aleluia! Em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade. E eu quero declarar que a geração do Levanta e Anda já está saindo de dentro do cenáculo. Já está saindo para fazer barulho do lado de fora. Já está saindo para incomodar o inimigo. O inimigo achou que ia te aprisionar, mas para vergonha dele, o Senhor hoje está te visitando com de repente dele, está mandando te dizer, vai, vai. Vai com coragem, vai com ousadia, vai com confiança, porque a porta já está aberta e você vai estar indo ali, porque você é a geração do Levanta e Anda. Tem muita gente ali que precisa do que está sobre você. Deus abençoe em nome de Jesus. Minha amiga, pelo amor de Deus, faça uma oração por nós aqui, que eu já tô... Minha alma foi para um lado, meu espírito foi para o outro, e eu estou tentando me segurar aqui. Senhor Deus, Pai, aqui está diante de ti, Senhor, a vida de cada um jovem, moça, moço, irmã, irmão, obreiro. Deus, eu sei que tem pessoas que estão nessa live, Senhor, que já estão até desanimadas, distanciadas, Senhor, que já haviam perdido a fé no chamado, no propósito. Senhor, pessoas aqui, Senhor, que se trancaram, meu Deus, dentro de um ambiente de frustração. Pessoas aqui, Senhor, que estão limitadas, Senhor, pelo que aconteceu. Mas, Senhor, eu sei que pelo poder desta palavra, cadeias foram quebradas. Senhor, eu quero orar por cada vida, eu quero orar por cada família aqui representada, Senhor. Eu quero declarar sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta live, Pai, que o teu poder, Pai, Senhor, que o teu poder, o mesmo poder que desceu ali naquele cenáculo, naquele dia de Pentecostes, Senhor, está sobre a nossa vida, Pai. E eu quero declarar, Senhor, que por onde essas pessoas passarem, que houver um coxo, que houver alguém prostrado, Senhor, que houver alguém, Senhor, olhando para elas, esperando, talvez, Senhor, querendo até, Senhor, oprimi-las, envergonhá-las, pedindo algo que elas não têm, Senhor. Que elas se lembrem que elas têm, Senhor, o maior tesouro que ninguém dessa terra tem, que é a tua presença. E eu declaro, Senhor, cadeias estão sendo quebradas nesta noite, Pai. Prisões estão sendo quebradas nesta noite. E os teus filhos estão saindo, Senhor, para com liberdade fazer a tua vontade e viver o teu propósito em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus